Irmãos, boa noite a todos. Convido os irmãos que abram. Primeira Epístola de João, capítulo 5. Primeira Epístola de João, capítulo 5. Faremos a leitura do versículo 11 até o versículo 15. 1 João 5, do 11 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos, de podermos abrir o Teu santo livro. Te peço que nesse momento, ó Deus, o Seu Espírito nos ilumine, nos fazendo, ó Deus, ouvir a Tua palavra, nos levando a crer nela, fazendo, ó Deus, que, tendo crido na Sua palavra, nós vivamos de acordo com ela, ó Deus. Pedimos o Seu Espírito, o mesmo Espírito, ó Deus, que inspirou a João, que fale conosco, que ilumine a nossa mente, trabalhe no nosso coração, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Irmãos, uma das coisas que nós podemos afirmar com relação ao cristianismo é que o cristianismo é a religião das certezas. Quando nós olhamos para o cristianismo, nós vemos que o cristianismo não trabalha com hipóteses, com suposições. Em todas as premissas que o cristianismo coloca diante de nós, ele trabalha com certezas, com afirmativas. Como, por exemplo, quando o cristianismo irá explicar sobre a criação de todas as coisas, quando ele vai dar-nos explicação de como tudo foi criado, ele é enfático em afirmar que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando nós olhamos para o cristianismo, ele não trabalha com suposições, com hipóteses, ele trabalha com afirmativas. Ele tem essa autoridade justamente porque nós repousamos ou colocamos as nossas certezas quanto àquilo que nós cremos na palavra de Deus, crendo que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, e ao olhar para as Escrituras, nós somos preenchidos com as certezas que ela nos traz. A Bíblia nunca trabalha com suposições e hipóteses. Sempre que ela traz a nós determinados assuntos, ela vai nos dar certeza quanto àquilo que ela nos afirma. E é justamente isso que nós temos aqui na primeira epístola de João. Nós temos visto que João tem um objetivo nesta epístola, que é confirmar a nossa fé, que é nos dar segurança acerca da nossa salvação. Nós temos visto que João tem trazido diante de nós alguns testes, algumas provas, que nós podemos colocar diante de nós e que nós podemos averiguar acerca da nossa vida eterna, baseado nesses testes que nós colocamos como teste doutrinário, teste moral e teste social. Nós podemos ter certeza acerca da nossa salvação. Então João tem nos dando garantia acerca da nossa salvação. O texto que está diante de nós, ele faz parte daquele texto da semana passada, onde Deus também testemunha acerca do Filho. Nós vimos que o testemunho de João acerca do Filho tem nos preenchido, nos dando certeza acerca da obra de Cristo em nosso favor. Mas ao mesmo tempo João também traz diante de nós o testemunho de Deus, e ele diz: olha, não sou só eu que testemunho, mas eu sou testemunha ocular do próprio testemunho de Deus.
Deus testemunhou do Filho por meio da água e por meio do sangue, que é o batismo, e a morte de Jesus na cruz, que simboliza o batismo e a morte. No batismo, o Pai brada dos céus e diz: este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E na morte, os milagres que aconteceram na morte de Jesus testemunharam que aquele que morreu na cruz não era um homem comum, mas que verdadeiramente, como diz o centurião, aquele era o Filho de Deus. Então João diz que, tendo Deus nos dado esses testemunhos, nós devemos acreditar no testemunho do Pai acerca do Filho. E tendo sido suficiente o testemunho do Pai, nós cremos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E agora, João, tendo confirmado a nós a missão, a obra de Cristo, que verdadeiramente aquele era o divino humano Filho de Deus, João agora quer nos garantir que, uma vez que nós tenhamos crido, quais são os benefícios recebidos por nós que cremos em Cristo. E é isso que João vai trazer aqui diante de nós. Aquele que crê no testemunho do Pai acerca do Filho, recebe o benefício concedido por Deus, que é a respeito do seu testemunho. Esse benefício é a vida eterna, que é outro assunto que a Bíblia traz diante de nós como certeza cristã. A Bíblia vai dizer a nós que somos crentes, que nós podemos ter certeza quanto à nossa salvação. É outro assunto sobre o qual a Bíblia afirma de maneira categórica que aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Por isso, eu vou compartilhar com os irmãos justamente sobre essa temática. Certezas cristãs, certezas que somente o cristão possui. É isso que João vai trazer aqui para nós. Existem certezas que somente o crente tem. A primeira certeza que somente o cristão possui é a certeza da vida eterna. Nós vemos isso no versículo 11, 12 e 13. O versículo 11 e 12, João vai nos definir o que é a vida eterna. Ele vai nos dar uma definição da vida eterna. Versículo 11 e 12 diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 4 verdades nos são comunicadas aqui por João a respeito da vida. À medida que João ele assegura o crente, ele assegura a fé do crente, ele também nos ensina e ele nos alicerça a fé e define para nós o que é vida eterna. Então ele está assegurando a nossa fé e ao mesmo tempo nos ensinando o que é a vida eterna, ou definindo a vida para nós. A primeira coisa que nós vemos diante do versículo 11 e 12 que nos é exposto por João, é que a vida eterna é uma dádiva de Deus. O versículo diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Aqueles que creem no testemunho que Deus dá acerca do Filho, vocês se lembram? Qual que é o testemunho? Que Jesus é o Messias, que Ele é o próprio Filho de Deus, que se encarnou tendo a mesma essência do Pai. Ele é 100% humano, mas também 100% divino. Sendo humano, Ele se identifica conosco e Ele assume o nosso lugar, sofrendo a ira de Deus na cruz em nosso favor. Quem crê nesse testemunho de Deus acerca do Filho, dizendo que aquele é o Filho de Deus, esse recebe de Deus o presente da vida eterna. João coloca a vida eterna aqui como sendo um presente de Deus. Todas as religiões tentam condicionar a salvação ou a bem-aventurança eterna a respeito de méritos. Toda religião diz que a salvação é obtida por meio do esforço humano, por meio do mérito humano. Somente o cristianismo vai dizer que a salvação não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas de algo que nós recebemos de maneira gratuita, da livre graça de Deus. E é isso que João afirma de maneira categórica, que Deus nos deu a vida eterna. Aqueles que creem
no testemunho do Pai acerca do Filho, recebe essa vida. Essa vida não é um prêmio que nós conquistamos, mas é uma dádiva que nós não merecemos. De maneira gratuita, Deus nos oferece a vida eterna, baseada não em nada que nós possamos possuir diante dele, porque na verdade a Bíblia diz que nós não temos méritos diante de Deus, porque as nossas melhores ações diante de Deus são tidas como trapos de imundícia. O homem natural, aquele que ainda não creu em Jesus Cristo, portanto não nasceu de novo, esse não consegue agradar a Deus ou oferecer nada que seja agradável diante de Deus por meio das suas obras. A Bíblia vai dizer que tudo aquilo que não é fruto de fé é pecado, porque aquele que não teve o seu coração regenerado, aquele que não foi por Deus regenerado, ele não consegue oferecer para Deus algo que seja aceitável na presença de Deus, justamente por causa dos seus pecados. Então João, ele vai afirmar para nós, a vida é um presente de Deus, é algo que nós recebemos de Deus de maneira gratuita, da sua livre graça, não baseado nos nossos méritos, naquilo que nós possamos possuir, mas baseados no amor de Deus. A Bíblia diz que a base da salvação não é os nossos méritos, mas é o amor de Deus. João 3,16, o próprio apóstolo vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, meus irmãos, quando nós falamos acerca da vida eterna, a primeira coisa que João nos ensina é que ela é uma dádiva de Deus. Ninguém pense que pode alcançar a vida eterna com base naquilo que faz diante de Deus, nas obras, por meio das obras, que é impossível alguém apresentar algo que seja aceitável na presença de Deus, justamente porque todos nós estamos na condição de pecadores. As nossas obras só são agradáveis na presença de Deus quando ela é resultado da fé, quando ela é resultado da nossa salvação, e não quando nós apresentamos elas diante de Deus com o fim de obter ou conquistar a salvação. Primeira coisa, a vida eterna é uma dádiva de Deus. João diz que o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida. Segundo lugar, essa vida é eterna. Isso aqui é bem interessante. Ele vai dizer que Deus nos deu a vida eterna, versículo 11, parte A. Um comentarista famoso, que chama Lloyd John Olivier, vai dizer que quando João fala acerca da vida eterna aqui, ele não está falando somente de quantidade, mas ele está falando também de qualidade. E ele vai dizer o seguinte: vida eterna é qualidade com quantidade, e vida imortal é quantidade sem qualidade. E ele diz o seguinte: todos viverão para sempre, mas nem todos terão a vida eterna. Isso aqui é interessante, você sabe por quê? Todas as pessoas terão vida imortal. Os crentes terão a vida eterna para desfrutar na presença de Deus, no reino de Deus, onde habitará justiça, e aqueles que são incrédulos, eles viverão para sempre também, receberão corpos imortais para sofrer a ira de Deus, para todo sempre no inferno. Então todos serão imortais, mas nem todos terão a vida eterna. E é interessante que ele vai dizer que a palavra eterno aqui é uma palavra grega que significa aionios, que significa uma vida que somente Deus tem, somente Deus possui e reside na eternidade. Por isso que quando nós falamos de vida eterna, nós estamos dizendo que a vida eterna é, portanto, não é, portanto, outra vida, senão a vida de Deus. E é interessante quando nós olhamos para isso, porque ele vai dizer o seguinte: em Deus há paz. Portanto, a vida eterna significa serenidade, qualidade. Em Deus há poder, logo a vida eterna significa a derrota das frustrações, porque a Bíblia diz que na eternidade não haverá sofrimento, nem dor, nem lamentação. Ele diz que em Deus há santidade, por conseguinte, a vida eterna é a vitória sobre o pecado. Ele vai dizer que em Deus há amor, portanto, a vida eterna é o fim do rancor e do ódio. E ele vai dizer que em Deus há vida.
Logo, a vida eterna é a derrota da morte. Então, quando ele descreve vida eterna, ele está não somente falando de quantidade, mas ele está falando da qualidade dessa vida. Por isso que lá não haverá sofrimento, nem dor, nem rancor, nem ódio, nem lágrima e nem morte, porque nós viveremos para sempre, e como estamos na presença de Deus, no reino de Deus, essa vida também terá qualidade. Em terceiro lugar, João também nos afirma que essa vida pode ser experimentada aqui, agora. Ele diz, olha, que Deus nos deu a vida eterna. É interessante quando nós olhamos para os tempos verbais aqui, João não coloca a vida eterna como algo para o futuro. O tempo verbal aqui é algo que nós já recebemos. Quando ele fala que Deus nos deu, ele coloca no tempo passado, indicando que nós já obtivemos a vida eterna. Há algum aspecto na vida eterna que será desfrutado no futuro, mas existe igualmente um aspecto presente que nós recebemos e desfrutamos agora. João diz, que nós temos essa vida agora em princípio, e que quando nós entrarmos na presença de Deus, nós desfrutaremos na glória essa vida na plenitude. Então, é algo que nós iniciaremos e começaremos a experimentar aqui e agora. É isso que João está nos dizendo. No versículo 13, nós vamos ver isso com mais minúcia. Em quarto lugar, João vai dizer que a vida nos é concedida em Cristo. E ele diz o seguinte: e esta vida está no seu Filho. Versículo 11, parte B. O que acontece aí? O testemunho que Deus dá acerca de seu Filho não é somente que ele é divino e humano, mas que ele é o doador da vida. Cristo é o Salvador do mundo, não somente de que ele é o Filho de Deus, mas de que nele está a vida. Esse é o testemunho de Deus. Olha, ele não é somente o Filho de Deus, ele não é somente divino e humano, mas ele é o doador da vida. Nele é que nós recebemos a vida eterna. O testemunho que Deus dá acerca de seu Filho é que a vida eterna Deus nos deu ao dar o próprio Filho. A vinda do Filho de Deus ao mundo encarnado, obedecendo os mandamentos de Deus, sendo obediente até a morte de cruz, morrendo na cruz em nosso lugar. A vinda do Filho é que é a vida eterna. Somente tem a vida eterna quem tem o Filho. Então, mediante a morte de Jesus, ele oferece a propiciação pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus propicia a remissão dos nossos pecados, de maneira que todos os que creem nele são perdoados pelo seu nome, recebem gratuitamente, mediante a fé, a salvação. Quando nós falamos de fé, nós não podemos falar que a fé é a causa meritória da salvação. O fator meritório da salvação é a obra de Cristo. A fé é somente o braço estendido de alguém que não tem nada, que não tem condições de oferecer nada para Deus, é o braço estendido para receber a salvação. Hernandes vai dizer que é um mendigo, que não possui nada para oferecer para Deus, que estende a mão e recebe a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E João então vai completar que somente quem tem o Filho tem a vida. E o contrário também é verdadeiro. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Versículo 11. Ter o Filho aqui, significa conhecer a Cristo, confessar a Cristo, ter comunhão com Ele, permanecer nele, viver para Cristo. Isso é ter Cristo, é crer nele, confessar a Cristo e viver para Cristo. Vocês se lembram daquilo que o apóstolo Paulo fala? Portanto, o morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Ter Cristo é passar a viver a sua vida
para Cristo, com o objetivo de glorificar a Cristo, de anunciar e professar a Cristo. Isso é ter Cristo. Então o apóstolo João, ele completa: ter Cristo é ter a vida eterna. É impossível ter a vida eterna sem Cristo. Isso me lembra de uma ilustração muito interessante sobre ter Cristo. Há uma história sobre um homem muito rico da Europa, que tinha apenas um filho. Esse homem investiu toda a sua colossal fortuna em quadros famosos dos principais pintores da Europa. Ele era amante de arte, e ele decidiu investir parte da sua fortuna em quadros. Ele comprou vários quadros, e diz que o seu filho, em determinado dia, estando de viagem, ele sofre um acidente fatal e ele vem a morrer. E nessa viagem, ele estava com um amigo que sobreviveu ao acidente. E por causa daquele sofrimento do pai, esse amigo decide então fazer uma pintura do rosto do filho, em mal traçadas linhas, e ele então envia de presente para o pai. O quadro não ficou muito bonito, mas era uma homenagem que o amigo decidira fazer para o pai daquele rapaz. Diz que antes de morrer, esse pai então fez um testamento e ele deixou ordens expressas para o seu mordomo que fizesse leilão dos seus quadros. Todos os quadros seriam leiloados, destinando parte do dinheiro a entidades filantrópicas. Em dia marcado, em seleto auditório, pessoas famosas de toda a Europa se reuniu então para o grande leilão. E para surpresa de todos, o mordomo começou o leilão justamente com o quadro do filho. Ninguém se interessou por aquele quadro, ninguém achou o quadro belo, ninguém quis o quadro, até que uma pessoa levantou a mão, fez a oferta e arrematou o quadro do filho. Para surpresa e revolta de todos, assim que o quadro do filho foi arrematado, o leilão se encerrou. O mordomo encerrou todo o leilão, ele acabou com tudo, deixando os convidados ilustres revoltados, porque havia também no testamento uma ordem, que aquele que arrematasse o quadro do filho, ficaria também com todos os outros quadros. É justamente isso que João está nos dizendo, que somente aqueles que recebem o filho herdarão a herança do filho. Somente aquele que tem o filho tem a vida eterna. Diante do testemunho de Deus acerca do seu filho, só há duas respostas possíveis diante de nós: os que creem no testemunho do Pai e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, têm, recebem, herdam, ganham de maneira gratuita a salvação. Mas os que se recusam a receber o Filho, o testemunho do Pai acerca do Filho, e o Filho não tem a vida eterna. Então, meus irmãos, não há nenhum outro nome, como diz o autor Lucas de Atos, Atos dos Apóstolos, ele vai dizer lá no capítulo 4, versículo 12, que não há salvação em nenhum outro nome. Não existe outra forma de salvação. Não existe a possibilidade de que nós apresentemos os nossos méritos diante de Deus para obter a salvação, porque a salvação só nos é possível quando nós colocamos a nossa confiança nos méritos de Cristo, na obra de Cristo, de maneira que quando nós cremos em Cristo, nós herdamos a herança do Filho. Nos é dado aquilo que o Filho garantiu por sua perfeita obediência, sendo o Filho obediente até a morte, e morte de cruz, não pecando, ele recebeu de Deus a vida eterna. Essa vida que o Filho recebeu, ele doa, ele imputa a nós, e a morte que era nossa, como consequência, salário do nosso pecado, ele recebe sobre si, e ele morre na cruz de maneira redentora em favor dos nossos pecados. Somente por meio do Filho nós herdamos a vida eterna. E João escreve: aquele que tem o Filho tem a vida.
Versículo 13, João agora quer assegurar os irmãos com relação à sua salvação. Uma das coisas que nós sabemos com relação à salvação é que ela não vem, né, quando nós recebemos a salvação, é possível que alguém tenha a vida eterna, mas não tenha certeza acerca da vida eterna. É possível que alguém tenha crido em Cristo, mas ainda tenha dúvidas no coração. Por isso João, ele quer assegurar-nos acerca dessa certeza. É possível ter certeza da nossa salvação, e é isso que João tende a nos mostrar no versículo 13. Ele diz o seguinte: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João aqui declara o propósito da sua epístola. Eu falei que João tem esse propósito. Ele sempre coloca nos seus escritos, quando a gente vai falar dos seus escritos, as epístolas, como também o seu evangelho, ele sempre coloca qual é o objetivo dele estar escrevendo. Quando nós olhamos lá no evangelho, a narrativa de João acerca da vida, dos milagres, da morte de Jesus, ele diz que tudo foi escrito para que nós creiamos em Cristo. O objetivo lá era fazer com que o nosso coração depositasse, ou que nós depositássemos a nossa fé em Cristo Jesus para a salvação, baseado na obra que ele fez por nós, na sua perfeita obediência e na sua morte na cruz. Ele vai falar lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, que Jesus fez muitos milagres que não foram narrados por ele, mas aqueles foram narrados para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, nós tenhamos vida nele. A epístola foi escrita agora para pessoas que já creram, para aqueles que já olham para Jesus como sendo o seu Senhor e o seu Salvador. João agora, ele quer que nós não somente saibamos que ele é o nosso Senhor e Salvador, mas que olhando para ele, depositando nele a nossa confiança, depositando nele a nossa fé para a salvação, nós podemos ter certeza da vida eterna. Por isso a sua ênfase aqui ela é importante, porque é muito comum hoje censurar qualquer pretensão e segurança da salvação, repudiar como sendo presunçoso aquele que afirma alguma coisa de maneira categórica. Nós vivemos numa era onde o que impera é o relativismo, e quem afirma ter uma verdade única é tido como sendo presunçoso. Mas João, ao afirmar aqui, ele diz que nós não somos presunçosos, porque a nossa certeza repousa sobre a palavra de Deus. Deus é quem nos dá certeza acerca da nossa salvação, de maneira que não é presunção, porque nós não apoiamos essa certeza sobre nada em nós, mas nós apoiamos essa certeza sobre a obra de Cristo e sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus afirma que nós podemos ter certeza da salvação, nós que cremos no Filho de Deus. Se nós juntarmos tanto o propósito do Evangelho, quanto o propósito da epístola, nós temos aqui 4 estágios que acontecem na vida do cristão. Primeiro, ele vai falar, o desejo dele é que seus leitores, tanto no Evangelho quanto na epístola, junto, é que eles ouçam. E ele diz assim, a narrativa que eu estou fazendo aqui acerca da vida, dos milagres do Senhor Jesus, é para que vocês saibam do que ele fez, para que vocês ouçam, para que vocês conheçam o que ele fez, e para que vocês ouvindo, vocês creiam, e para que crendo, vocês vivam, e para que vivendo, vocês saibam, vocês tenham certeza. Na epístola, João nos apresentou os critérios, os testes, doutrinário, moral, social. O seu propósito nesta epístola é firmar a segurança do cristão. É possível ter certeza e segurança da salvação. Isso é uma bênção que João nos comunica. Nós não precisamos viver sobre o terror, ou medo, ou pavor da eternidade, porque nós sabemos que a nossa vida está segura em Cristo. Portanto, meus irmãos, é de enorme utilidade que nós não somente nos exponhamos ao Evangelho para a salvação,
somente quando nós não conhecemos de Cristo, mas é necessário que nós sejamos instruídos no Evangelho de maneira contínua, porque o Evangelho, além de produzir vida, porque é por meio do Evangelho que Deus salva, é por meio da pregação que vem a fé, além dele produzir vida, por meio da sua palavra, ele também confirma a vida. Além de ele produzir conhecimento de Cristo, ele também confirma mais e mais a nossa vida em Cristo, fazendo com que aqueles que já foram instruídos, que aqueles que já conhecem a Cristo, agora tenham plena certeza e convicção desta vida eterna que nos é ofertada por meio de Cristo. Por diversas vezes, a nossa fé ela se mostra frágil. Muitas vezes nós precisamos ser fortalecidos na nossa fé, e é por meio da leitura, do estudo da palavra de Deus, é que Deus confirma no nosso coração aquilo que nós temos crido. A menos que nós nos exponhamos de maneira contínua à palavra de Deus, sempre haverá dúvidas no nosso coração. A menos que nós procuremos a palavra de Deus, a menos que nós estudemos a palavra de Deus, que nós a ouçamos, sempre haverá dúvidas no nosso coração. Mas uma vez que nós, de maneira contínua, buscamos, aprendemos, ouvimos a palavra de Deus, toda a dúvida do nosso coração é lançada fora, porque a palavra de Deus é a verdade, sendo a verdade ela produz certeza. Há uma ilustração muito interessante sobre isso, sobre ter certeza, sobre a realidade, ou o quão é importante termos certeza de algo. Diz que em 1990, uma empresa aérea chamada Northwest Airlines oferecia passagens incomuns de ida e volta a bordo de seus aviões. Essas passagens eram oferecidas por $59. Eram chamadas de tarifas misteriosas. Qual que era o fator em comum nessas passagens? É que a empresa oferecia essas passagens, mas ela não anunciava qual seria o destino da viagem. Quem quisesse receber essas tarifas misteriosas, teria que comparecer à empresa, e por ordem de chegada eram oferecidos as tarifas ou as passagens para um lugar desconhecido. Somente a pessoa sabia do destino quando entrava no avião. E por diversas vezes, era possível ver as pessoas dentro do aeroporto tentando vender as passagens, porque não se agradaram do destino da viagem. Normalmente, a última coisa que nós queremos é viajar ou estar de destino para um lugar sem saber para onde nós estamos indo. E ainda mais quando isso se refere à eternidade. Ninguém quer passar por essa vida sem ter a certeza qual é o destino, para onde nós estamos indo, qual que é o nosso destino eterno. Assim como ninguém queria bilhetes ou passagem de avião para um lugar ou uma cidade desconhecida, ninguém quer passar por essa vida sem saber para onde está indo, qual será o destino eterno da sua alma. E o que João está fazendo aqui é que é possível que nós tenhamos certeza. Nós não estamos de passagem por essa vida, para um rumo desconhecido, para um lugar desconhecido, sem saber para onde nós estamos indo, qual será o destino eterno da nossa alma. João aqui afirma para nós que é possível ter certeza da nossa eternidade, aonde nós passaremos a nossa eternidade. Em 1789, Benjamin Franklin escreveu o seguinte: nada é certo, exceto a morte e os impostos. Ele estava errado, porque João nos afirma que também é possível termos certeza acerca da salvação. Há outras certezas também que a Bíblia coloca diante de nós, não somente a morte e os impostos são certos, mas uma das coisas muito importantes na vida do crente é o que João está afirmando diante de nós aqui.
Aquele que tem o Filho tem a vida. Se você tem o Filho, se você crê no Filho, se você olha para o Filho como sendo Senhor e Salvador da sua vida, você não precisa ter dúvidas, nem medo e nem pavor da eternidade, porque uma vez que nós tenhamos depositado a nossa fé no Filho de Deus, a Bíblia afirma de maneira categórica: você tem a vida eterna. O mundo, muitas das vezes, dirá para você que existem outras maneiras de chegar ao céu. Não é somente o cristianismo que fala a respeito da eternidade, mas a Bíblia diz que só existe um caminho para o céu. Há apenas um caminho para ter a vida eterna, e isso é por meio do Filho de Deus. Então, nós sabemos que temos a vida eterna, isso é muito bom. Além do testemunho interno, porque o Espírito Santo nos comunica que nós somos filhos de Deus, nós temos também o testemunho da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos a vida eterna, e é isso que João está colocando diante de nós, versículo 13, ele diz: olha, estas coisas vos escrevi a fim de quê? De saberdes que tendes a vida eterna. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por último, são duas certezas que o cristão tem, segundo João, segundo o texto de João. Tem outras certezas por toda a Bíblia, mas João vai nos comunicar duas certezas importantes. Primeiro, a certeza da vida eterna, e segundo, outra certeza que somente os cristãos têm, é a certeza das orações respondidas. Versículo 14 e 15. João diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Certo, irmãos? A primeira segurança que o crente desfruta é a vida eterna. Segundo João, a segunda segurança que o crente desfruta é a oração respondida. Quando João coloca aqui que nós somos ouvidos por Deus, a palavra ouvido aqui, João está expressando que nós somos ouvidos de maneira favorável. Isto é, nós temos por meio de Cristo a nossa oração respondida por Deus. Porque nós podemos ter confiança. A palavra aqui, confiança, volta a ser descrita por João, ou ousadia para com Deus. Uma vez que Ele nos deu a vida eterna por meio do Filho, segundo Romanos 8,32, porventura Ele não nos dará graciosamente todas as coisas. Uma vez que Ele nos enviou o seu Filho, Ele nos deu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, Ele também não nos dará de maneira graciosa todas as coisas. Só que nós precisamos entender o que João está comunicando a nós aqui. Contudo, nós não devemos entender isso aí como sendo, como Deus nos dando um cheque em branco, para que nós façamos o que quisermos, ou para que nós peçamos a Ele qualquer coisa. Não é isso que João está dizendo. Há uma condicional aí. João coloca uma condição para a oração ser respondida. O que João coloca aí? Versículo 14. Ele diz: olha, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A oração inteligente é a oração que é feita segundo a vontade de Deus. Nós sabemos aquilo que agrada e desagrada a Deus. E uma vez que nós oramos de maneira que nós pedimos diante de Deus, ou colocamos as nossas petições diante de Deus, segundo aquilo que agrada a Deus,
João diz que Ele vai nos ouvir, Ele vai responder a nossa oração de maneira favorável. Por exemplo, irmãos, Jesus ele nos ensinou a orar, e eu vou falar de um elemento da oração de Jesus. Um dos elementos da oração, que é chamado de Pai Nosso, é que nós oremos para que venha o reino de Deus. Orar para que venha o reino de Deus é orar para a expansão do reino, para que o reino de Deus cresça. Vocês acham que não é da vontade de Deus que o reino dele se expanda, que ele cresça, que através do evangelho pessoas de todas as nações, povos e línguas sejam alcançados, de maneira que quando eu oro nesse sentido, eu posso ter certeza que Deus ouvirá. A oração do Pai Nosso é uma oração que tem sido orada pelos cristãos há séculos. No período apostólico, eles não viram a concretização disso, porque Deus responde no seu tempo. Mas hoje nós podemos dizer ou afirmar que o evangelho está em todas as nações. Há missionários pregando o evangelho nas diversas localidades do mundo, do globo, de maneira que, se não foi alcançado ainda, será alcançado, porque esta é a vontade de Deus. De maneira que, quando eu oro segundo a vontade de Deus, eu posso ter certeza de que Ele está me ouvindo, e de que Ele atenderá ou responderá de maneira favorável à minha oração. É isso que João está dizendo. Versículo 15, ele diz isso: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos o quê? Certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Irmãos, mas nós precisamos entender algo importante acerca da oração. Quando nós oramos, nós não oramos para que a nossa vontade seja feita no céu. Nós não estamos determinando para Deus o que Deus está fazendo, porque tem muita gente que entende a oração dessa forma, que nós podemos determinar para Deus, uma vez que nós oramos com fé, Deus é obrigado a responder às nossas orações. Não é isso que é ensinado hoje? Então a nossa oração não é uma determinação para Deus, para que a nossa vontade seja feita no céu, mas as nossas orações é o recurso, ou é para garantir que a vontade de Deus seja feita na terra. Portanto, a oração não é um recurso conveniente para impormos a nossa vontade a Deus, ou para dobrar a vontade de Deus à nossa, mas sim um meio prescrito para subordinar a nossa vontade diante de Deus. É inteligente quando nós oramos, que nós oremos segundo o Senhor nos ensinou. O próprio Cristo nos ensinou: seja feita a sua vontade, porque no final de tudo a vontade de Deus é que prevalece sobre tudo. Então a oração é um instrumento poderoso, não para determinarmos para aquilo que Deus tem a fazer, mas para garantir que a vontade dele seja feita na terra, de modo que quando nós oramos, por intermédio de Jesus, por isso que ele colocou a oração aqui nesse lugar, porque a oração ela deve ser feita por meio de Cristo, por isso que nós encerramos a nossa oração em nome de Jesus, porque é assim que ela é aceita. Eu só sou aceito diante de Deus por meio de Cristo. Ele é a ponte, Ele é o mediador entre o homem e Deus, de maneira que quando eu apresento as minhas orações por meio de Cristo, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então quando eu oro, por intermédio de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, segundo os preceitos da palavra, nós podemos ter certeza de que Ele nos ouvirá e nos responderá. Muitas das vezes, pode ser que não seja de maneira imediata. Se nós oramos por meio de Cristo, segundo a palavra de Deus, pelo poder do Espírito, nós podemos ter certeza de que Ele fará, sendo da vontade dEle. Porque pode ser que não aconteça quando nós queremos, mas acontecerá. E é isso que João está nos afirmando. O cristão, ele tem duas certezas importantes. A primeira, ele tem a certeza da vida eterna. Existe o testemunho interno do Espírito Santo que nos comunica
que nós temos a vida eterna, que nós somos filhos de Deus. E tem o testemunho da palavra que afirma que todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Em segundo lugar, nós podemos ter certeza de que as nossas orações serão respondidas quando elas são feitas por meio de Cristo, segundo a palavra de Deus, pelo poder do Espírito. Para terminar, eu gostaria de contar uma história. É contada a história sobre um rei que determinado dia estava realizando um conselho, estava em reunião com seus conselheiros, e esses conselheiros eram nobres e altos ministros de Estado. De repente, no meio da reunião, acontece um estrondo, um barulho, a porta bate com grande força e entra uma criança correndo pelo meio da sala real, e aquela criança então vem gritando em direção ao conselho do rei, de maneira que o soldado então tenta impedir a criança de chegar à presença do rei, e ele diz: olha, espera aí, rapaz, você não está vendo que você está perturbando o conselho do rei? Ao que aquela criança respondeu para o soldado: ele é seu rei, meu rei, mas ele também é o meu pai. E ele então corre para a direção do rei, e o rei então abre os braços e recebe aquela criança em seus braços, demonstrando que o filho do rei sempre supera qualquer nobre, conselheiro, ministro, embaixador ou qualquer dignitário. Essa é a posição que nós temos diante de Deus. Esse é o acesso que nós temos à presença de Deus. Nós podemos achegar-nos à presença de Deus com confiança, sabendo que Ele estará sempre com os braços abertos para nos receber, para nos consolar, para ouvir as nossas petições, para responder às nossas orações, porque Deus não despreza os seus filhos. Quando nós olhamos para essa história, nós entendemos o que acontece com o crente. Quem crê no Filho recebe a herança do Filho, recebe também a posição de filho, e passa a ser também tratado como filho. As Escrituras dizem que agora, quando Deus olha por nós, por meio da obra, do sacrifício de Cristo, Ele se compadece de nós como um pai se compadece de seus filhos, de maneira que quem crê no Filho recebe a herança do Filho, a vida eterna. Quem crê no Filho recebe a posição de filho, e quem crê no Filho passa a ser tratado como filho de Deus. A Bíblia diz que Ele veio para os seus, porém os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma vez que nós somos filhos, Deus nos dá graciosamente todas as coisas. Eu posso ter certeza da minha vida eterna, porque ela me foi conquistada pela obra de Cristo. Eu posso ter certeza de que a minha oração será respondida, porque a minha oração é feita por meio de Cristo. Que Deus nos abençoe. No mundo cheio de incertezas, de dúvidas, que nós tenhamos certeza acerca da nossa salvação, e certeza de que Deus ouve e responde às nossas orações. Amém? Vamos orar. Deus, nós agradecemos o Senhor por sua palavra. De fato, como ela mesma testifica, ela é viva e eficaz. Ela penetra o mais profundo do nosso coração. E o nosso desejo nessa noite, ó Deus, é que a sua palavra produza fruto em nós. Que nós, ó Deus, possamos depositar em Cristo toda a nossa confiança para a salvação, sabendo que a obra de Cristo é suficiente, ela é eficiente para a nossa salvação. Que nós sabamos, ó Deus, que de maneira eficiente Cristo morreu na cruz
nos dando de maneira gratuita a vida eterna. Que não haja dúvidas no nosso coração acerca dessa salvação que nos é garantida pela obra de Cristo, mas que pelo contrário, ó Deus, que nós tenhamos convicção de que a nossa vida está guardada em Cristo. Como também, ó Deus, que as nossas orações sejam a manifestação dessa salvação que já aconteceu, que nós oremos de acordo com a sua vontade, por meio de Cristo, pelo poder do Espírito, sabendo, ó Deus, que quando nós oramos dessa forma, o Senhor, ó Deus, ouve as nossas orações e nos responde. Por isso nós agradecemos, ó Deus, porque o cristianismo, o Cristo, não é uma religião de incerteza, mas é uma religião de convicção, de certezas. Que o nosso coração possa estar seguro, ó Deus, de que nós temos o Filho, e de que tendo o Filho nós temos a vida. Esta é a nossa oração, no nome dEle, do Senhor Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.